Agora, dia 20 de maio de 2023, nós vamos comemorar com grande gratidão no coração 17 anos do domínio padrepauloricardo.org. Deixa eu contar um pouco essa história que não começou em 2006, né? Ela começou um pouco antes, mas a gente pode resumir para vocês, começando a narrativa em 2006. O pessoal que tem DNA, data de nascimento antiga, esses mais jovenzinhos assim não se lembram dessa coisa, mas quem tem bem mais que 17 anos se lembra o que era a internet de escada, né? Então, a internet ela era analógica, você tinha que discar, aí ficava aquele barulho lá no modem, né? Aquele chiado, finalmente conectava, aí perdia a conexão. Para você assistir um vídeo na internet era quase você tinha que fazer o download o dia inteiro, cai conexão, vai, etc e tal, e o negócio não funcionava. Coincidiu pela providência divina, assim, foi coincidência mesmo da providência, que 2016 é a data que todo mundo indica para a popularização da internet rápida. A internet rápida começou a se espalhar pelo mundo inteiro, em 2006. E foi em 2006 que o domínio padrepauloricardo.org foi registrado. Inicialmente, era simplesmente um blog onde eu postava os áudios das aulas que eu dava. Por quê? Como é que surgiu essa coisa do site Padre Paulo Ricardo? Naquela época, em 2006, eu era reitor do seminário da Arquidiocese de Cuiabá. E eu tinha contato também com seminaristas do Brasil. E muitos diziam, padre, o senhor tem suas aulas que podem ajudar a gente, etc. O senhor não pode colocar em algum lugar que fique disponível? Então eu fiz esse domínio, que chamava padrepauloricardo.org, simplesmente para as pessoas irem lá e pegarem esses áudios. E, inicialmente, foi um pedido dos seminaristas. Aí, de repente, o negócio fez um sucesso enorme. Lembre-se que em 2006, nós estamos no pontificado do Papa Bento XVI, que começou em 2005. As pessoas foram descobrindo o Papa Bento XVI. Né? Em 2007, ele veio ao Brasil. E eu fui o comentarista na rede Canção Nova, né? Junto com o padre Roger, fui comentarista da visita do Papa Bento XVI ao Brasil. E eu disse naquele comentário, disse, gente, o brasileiro não conhece o Papa Bento XVI, de fato não conhecia, né? A grandeza, a riqueza dos ensinamentos dele, porque o Papa Bento XVI é diferente dos outros papas recentes. Não estou só contrapondo ele ao Papa Francisco, mas também a João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, Pio XI, o que você quiser mais. Os últimos papas recentes não eram teólogos. Nós já tivemos papas teólogos na história da igreja, mas Bento XVI era um teólogo, com aquela precisão, aquela clareza, aquele carisma de transmitir a doutrina, né? De uma forma cativante, né? E o que acontece? As pessoas começaram a descobrir isso, que aquele homem tímido, né? Vamos uma linguagem bem secular, né? Bento XVI não tinha presença de palco, tá? Assim, não era João Paulo II. João Paulo II, que na juventude foi ator, né? Ele tinha uma presença de palco, ele tinha um domínio da multidão. Bento XVI quase pedia desculpa de estar ali. Era um homem acanhado, encolhido, né? Quase um ratinho encolhido ali que lidava com as pessoas com uma certa timidez própria do seu temperamento, sua personalidade, seu jeito de ser. E ele, no entanto, uma vez que você supera
esse choque, digamos assim, desse homem menos efusivo, e você para ouvir, é uma coisa fantástica. Então o que acontece? Através do apostolado do site padrepauloricardo.org, aqui no Brasil a gente começou a fazer as pessoas descobrirem, né? E as pessoas começaram a procurar também o site. E o site foi crescendo, né? Nessa sintonia com o magistério do Papa Bento XVI. Aí aconteceu uma coisa, e também providência divina. O ano de 2010 foi o ano sacerdotal, convocado pelo Papa Bento XVI. Esse ano sacerdotal, ele na minha vida foi marcado pelo fato de que eu saí do seminário. Eu era reitor do seminário, eu já estava como reitor do seminário há 15 anos e o nosso arcebispo já tinha 2 anos e meio, já tinha colocado do meu lado um vice-reitor, dizendo, olha, ele vai ser o seu sucessor. Então nós começamos a trabalhar juntos, ele era meu vice-reitor e eu sabia que eu iria transmitir a sucessão para ele, né? E aconteceu em 2010, aquilo que é evidente, 15 anos de reitor do seminário, todo mundo sabe que é um tempo mais do que abundante, né? E aí eu fiquei mais livre. Quando eu fiquei mais livre, naquele ano sacerdotal, o Papa Bento XVI, no Dia Mundial das Comunicações, fez uma carta, né? O comunicado dele no Dia Mundial das Comunicações, uma carta em que ele falava do relacionamento dos padres, dos presbíteros, naquele ano sacerdotal, e o mundo digital, o mundo das mídias digitais. E ali ele fazia um convite, uma convocação, para que os padres se dedicassem, né? Mas de forma mais séria, de forma mais, digamos assim, profissional, vamos usar essa palavra secular, né, digamos assim, para o apostolado no mundo digital. E aí eu entrei em contato com uns amigos. Eu disse, olha, o Papa está fazendo essa convocação, a gente está vendo o fruto do apostolado, então vamos profissionalizar a coisa, então vamos, para manter o apostolado gratuito, vamos ter uma área onde a gente oferece um conteúdo premium, um conteúdo pago para aqueles que se associarem ao site. A primeira reação desses amigos leigos que eu convidei, disse, não, nós vamos fazer de graça, é pelo reino de Deus, etc e tal. Eu disse, gente, de graça vocês vão me dar a esmola do tempo de vocês. Eu não vou poder oferecer um trabalho profissional, porque eu sou padre. Eu não tenho tempo para ter site. Gente, eu não entendo minimamente desse negócio da internet. Eu não sei gravar vídeos. Eu sei rezar, falar, celebrar missa. Assim, parece absurdo, né, que eu tenho milhões de seguidores no YouTube, mas eu não sei como se faz para postar um vídeo no YouTube. Eu não tenho a senha do meu canal do YouTube. Eu não tenho acesso ao meu Instagram. Isso tudo está delegado para pessoas a quem eu confio. As pessoas deixam lá recados para mim, etc e tal, nos comentários, Padre Paulo, etc e tal. O pessoal me transmite ali o que está acontecendo, o que estão passando de recado, mas eu não vou lá. Porque eu digo para as pessoas, gente, eu sou padre, eu não tenho tempo de ter site. Eu tenho vida de padre. Então as pessoas não entendem isso, elas acham que eu tenho vida de artista. Não tenho vida de artista. Minha vida, o meu dia a dia, é confessionário,
celebrar a missa, é atender as pessoas, é correr para o hospital para atender doente. Essa é a minha vida. E é claro também, rezar e estudar, porque eu vejo que eu tenho uma missão. Tenho que tirar um tempo para estudar as coisas, porque se Deus me deu a capacidade, eu preciso responder por essa capacidade diante de Deus, né? Então, assim, eu tenho esses colaboradores, que são esses leigos que montaram essa empresa, porque a gente tem que fazer as coisas de forma legal, etc, etc. E tem os prestadores de serviço, isso e aquilo. Então, as coisas que a gente faz, a gente faz nessa profunda confiança destes leigos que trabalham comigo, que são a minha primeira paróquia, digamos assim, são o povo, as almas que eu pastoreio em primeiro lugar, porque eu tenho que cuidar deles para que eles sejam essas pessoas de confiança que eu possa, como nessa equipe, trabalhar. Não é nenhuma instituição, comunidade de vida, eles não têm voto, nada disso. É gente normal, pai de família, com mulher, filhos para criar, etc e tal. Tudo normal. Cada um com sua vida, cada um faz da sua vida o que quer. Né? Mas é simplesmente um pastoreio, uma paternidade, como eu tenho um pastoreio e paternidade por vocês. Bom, é importante vocês saberem disso porque tem uma certa mesquinharia das pessoas, porque a internet mudou muito de uns tempos para cá. Quando nós começamos lá em 2010, a cobrar para manter o apostolado, não havia nada dessa... Veja, não estou criticando as pessoas que fazem isso, tá? Mas não tinha essa vibe de cursos online e companhia limitada, etc. Então não tinha nada disso. De certa forma, digamos assim, que nós fomos pioneiros nessa coisa. Pelo menos nesse campo católico aqui no Brasil, por esse mandato do Papa Bento XVI. E nós sempre tivemos muita clareza que nós podemos fazer sim um certo marketing, mas que nosso marketing não podia ser tão agressivo. E, sobretudo, o que nós temos que mostrar para as pessoas é o conteúdo e não o Padre Paulo Ricardo, né? Ou seja, não é uma coisa voltada, o site chama-se padrepauloricardo.org, simplesmente porque eu sou o responsável por isso aqui. Eu que respondo canonicamente, diante de Deus, moralmente, pelo conteúdo que está aqui. Então, assim, não é nenhuma instituição. Mas saber que existe essa realidade onde a gente quer, já desde o início, com muita clareza, criar esse vínculo com as pessoas, onde as pessoas sejam verdadeiramente alunos, se você quiser usar essa palavra, ou filhos e filhas espirituais, se você quiser usar essa outra palavra, para ser essa família, porque por paternos conselhos as pessoas vão... E qual é o distintivo daquilo que é a nossa forma de evangelizar? Bom, o site do padrepauloricardo.org ficou conhecido pelo fato de que o Padre Paulo Ricardo, quando ele dá a opinião dele, ele diz, ops, é a minha opinião, hein? Cuidado. Agora, quando é a coisa que os santos ensinaram, que a igreja ensinou, etc., isso está claro. Então, dar para as pessoas, não a minha opinião, mas aquilo que é o ensinamento sólido da igreja, concreto, etc., isso, evidente, foi criando uma autoridade. O que é autoridade? Autoridade aqui quer dizer o seguinte, onde alguma coisa que você diz, a autoridade ela só existe quando dos dois lados tem pessoas que têm inteligência. Tá? Eu não tenho autoridade com um cachorro. O cachorro não é inteligente.
Com o cachorro eu tenho poder. Eu vou e, na base do foge da dor e busco prazer, eu mando no cachorro. Eu estou ali dominando através de né? Estou domando o cachorro. Né? Mas com os seres humanos, você tem autoridade, ou seja, você mostra para o intelecto da pessoa uma verdade. E a pessoa, vendo aquilo, ela move a sua vontade e diz, é isso que eu quero. Né? Mas é necessário mostrar essa verdade. Então, uma das coisas que, com a graça de Deus, a gente vê, eu só estou narrando aqui para vocês, gente, não estou louvando o Padre Paulo Ricardo, né? Como se diz em italiano, que si loda si imbroda, né? Ou seja, quem louva a si mesmo está se sujando. Eu não estou me louvando, eu só estou explicando, né? Explicando onde é que está a coisa. A quem você está obedecendo quando você obedece o Padre Paulo Ricardo? Você não está obedecendo a mim, está obedecendo a uma verdade que você viu. A verdade da igreja, a verdade dos santos. Então é isso que eu estou tentando explicar aqui. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Vamos olhar para essa característica do site, né? Ou seja, eu estaria faltando com a verdade e com a humildade se eu não dissesse o que eu vou dizer agora. Então, humilhado diante de Deus, eu digo, eu tenho um talento para explicar de forma fácil e clara coisas difíceis. Eu vou, estudo, medito, vejo e eu tenho essa pedagogia, essa capacidade de ensinar que as pessoas enxergam, nossa! Né? E isso daí, uma vez que a pessoa viu, ela não consegue desver. Né? E ela vê, não, mas os santos dizem isso, o catecismo diz isso, o magistério da igreja diz isso, é verdade, como que eu não enxerguei isso antes? Uma vez que eu prestei o serviço de fazer a pessoa ver, essa pessoa é discípula daquela verdade que é a verdade de Cristo, a verdade do magistério, a verdade dos santos. Então eu fico meio chateado quando as pessoas dizem, eu sou discípulo do Padre Paulo Ricardo. Não, desculpe, pelo amor de Deus, você não é discípulo de ninguém. Claro, se discípulo quer dizer o seguinte, eu aprendi essas verdades através do Padre Paulo. Uma vez que eu enxerguei, agora eu vou seguir aqueles que têm a verdadeira autoridade, que é a igreja, que é Cristo, que são os santos. Então ótimo, então você pode dizer que você é discípulo do Padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque no dia que o Padre Paulo Ricardo pisar fora da risca e eu começar a ensinar coisas erradas, você não irá me seguir. Está entendendo? Então, a minha autoridade, ela funciona exatamente como Bento XVI descreve. Né? Isso eu aprendi na prática com Dom Eugênio Salles, que era cardeal do Rio de Janeiro, que foi quem me ensinou isso na época de seminário, mas depois eu entendi teoricamente com a explicação de Bento XVI. O cardeal Ratzinger, ele dizia assim para os padres, né? Jesus disse na última ceia, sem mim nada podeis fazer. E ele diz, esse nada, no caso do padre, é o nada mais radical. Ele não pode fazer o sacramento sem Cristo. Ele não pode pregar a palavra sem Cristo. Tudo vem de Cristo. Então essa pobreza do padre é a sua verdadeira riqueza. Um padre é um sacerdote extraordinário. Isso vale para padres, para bispos. Né? É um sacerdote extraordinário quando ele cala a boca. Ou seja, o verdadeiro profeta, quando ele fala, ele está calado. Porque ele está sendo simplesmente aquele que diz a verdade que é de Deus. Ele é só o alto-falante. Ele não é a luz, ele é o dedo que aponta para a luz. Uma vez que você enxergou a luz, você esquece o dedo. Claro que as pessoas ficam com gratidão pelo dedo. Então, em todos os lugares que eu vou no Brasil, as pessoas têm muita gratidão quando se encontram comigo. E graças a Deus, né, isso não é feito só por mim, é feito por outros padres também. O que acontece é que Deus, na sua bondade, pegou esse
padreco miserável lá do Mato Grosso e colocou, né, na frente. Historicamente não tem como dizer, nesse ponto de ensino doutrinal, de reflexão, etc. Seria muita coisa a gente chegar a dizer assim, não, eu nunca fiz nada. Não é isso. Não, Deus fez e usou. Para minha confusão, usou a mim. Eu vou fazer o quê? Que use muitos outros e muito mais e muito melhor. O meu sonho é quando surgirem padres muito melhores, muito mais santos, muito mais sábios, muito mais... E todo mundo esqueça que Padre Paulo Ricardo existiu, né? Uma coisa que... Só aqui um pequeno partilha pessoal, né? Uma coisa que acompanha a minha oração já há muitos anos. Desde a época que eu era reitor do seminário, e isso usei em pregação de retiros para seminaristas de outras dioceses, padres, quando eu preguei para o clero, etc. e tal, de outras dioceses. Uma coisa que me acompanha há muitos anos é essa reflexão sobre os numerosos padres, centenas, milhares de padres que hoje, anônimos, estão enterrados nos nossos cemitérios e estão no céu recebendo a recompensa do bom operário, do bom servidor de Cristo, e que por causa deles nós hoje cremos. Então eu sempre rezo, para mim é sempre uma cena, eu imagino daqui a 100, 200 anos, no cemitério de Cuiabá. Um pai com uma menininha. Eu não sei porque eu sempre penso uma menininha. A menina está sendo alfabetizada. Aí ela passa na frente do meu túmulo. E ela soletra o meu nome. Padre Paulo Ricardo. Papai, quem que é esse padre? E o pai responde: não sei, minha filha. É um padre qualquer. Mas sem que ela saiba, ela recebeu a fé, porque um dia eu preguei. O sonho de ser esquecido na história, mas poder fazer o bem em nome de Cristo. Isso é muito importante para todos os padres, porque esta é a biografia normal de um padre. Que padres ficaram na história? Mas quantos estão no céu hoje na glória, recebendo a recompensa? E nós estamos aqui e cremos por causa deles. Por causa deles.